mais alguns conceitos. Conjunção é o primeiro tipo de proposição composta, né? Quando temos proposições compostas conjuntivas e que está presente o conectivo e ou um de seus equivalentes. Melhor irmos para o exemplo. Janaína comeu bolo e bebeu suco ontem à tarde. Para que esta sentença composta, essa proposição composta seja verdadeira, o que nós precisamos entender? Em primeiro lugar, que são duas proposições. A proposição P, que é Janaína comeu bolo, proposição Q, Janaína bebeu suco. Só terei dito a verdade quando eu afirmo uma coisa dessa, se for verdade que ela comeu bolo, for verdade que ela bebeu suco. Então, significa que P e Q é verdade. Esta daqui, então, nós temos que reconhecer como sendo a tabela verdade, né, do E, né, que é a conjunção. V mais V é igual a V. Se por acaso ela tivesse comido o bolo, mas não bebeu suco, o que foi dito é falso. Se por acaso ela não comeu bolo, mas bebeu suco, também é falso. E por fim, se ela não comeu bolo e ela não bebeu suco, é falso o que foi dito. Esta é a tabela verdade da conjunção, né? Só vai ser verdade se as duas proposições forem verdadeiras. Poderíamos representar na forma de conjunto, o conjunto P e o conjunto Q, só vai ser verdade a junção entre eles, né? Entre esses dois, a intersecção entre esses dois conjuntos. Disjunção inclusiva. Por que disjunção inclusiva? Quando temos proposições compostas disjuntivas, em que está presente o conectivo ou, é um ou apenas, ou algum equivalente, aí conforme, porque pode vir de várias formas a expressão das sentenças, né? Janaína comeu bolo ou bebeu suco ontem à tarde. Então vejam, quando eu digo comeu bolo ou bebeu suco, as proposições continuam sendo as mesmas, né? Janaína comeu bolo, Janaína bebeu suco. E a tabela vai ser de que forma? Então vamos escrever ali. Tabela verdade do ou, né? Se ela comeu bolo e ela bebeu suco, o que foi dito é verdade. Agora, se ela comeu bolo, mas não bebeu suco, também é verdade, porque ela comeu bolo ou bebeu suco. Então basta uma das duas coisas ter acontecido, que já é verdade. Então assim, se for falso que ela comeu bolo, mas verdade que ela bebeu suco, vai ser verdade também. Vejam que no ou nós temos mais possibilidades do que de verdade do que no E, que é apenas uma situação. Porém, se não comeu bolo e não bebeu suco, vai ser falso. Representando por conjunto, o conjunto P e Q, significa a junção, é tudo, pode ser os dois, pode ser um, pode ser outro. Vamos pensar na comparação entre conjunção e disjunção inclusiva, né? Porque depois nós vamos ver a disjunção exclusiva. Então, se eu tenho ali, o que eu preciso pensar aqui? Se é verdade o P, é verdade o Q, então vai ser verdade o P e vai ser verdade o Q. No caso do E, vai estar verdadeiro. Do P ou Q também. No entanto, olhem só, existe a inversão. Só tem um V e 3 Fs. Existem 3 Vs e 1 F. Isto, Janaína comeu bolo e bebeu suco, Janaína não comeu bolo ou não bebeu suco, comporia uma equivalência ou negação. Se o P é V, o não P é F. Se o Q é V, o não Q é F. Então P e Q é verdade. Não P ou não Q é falso. Se P é verdadeiro, não P é falso. Se o Q é falso, o não Q é verdadeiro. Então P e Q é falso. Não P ou não Q vai ser verdade. Se P é falso, não P é verdadeiro. Se Q é verdadeiro, não Q é falso.
P e Q também é falso. Não P ou não Q vai ser verdade, porque basta um ser verdade que já é verdade. Se o P é falso, o não P é verdadeiro. Se o Q é falso, o não Q é verdadeiro. Então significa que P e Q é falso, mas não P ou não Q é verdadeiro. Por isso que nós temos que a frase Janaína comeu bolo e bebeu suco, a sua negação é Janaína não comeu bolo ou não bebeu suco. E vice-versa, a negação de Janaína não comeu bolo ou não bebeu suco é Janaína comeu bolo e bebeu suco. Isto tudo pode ser um pouco mais complexo, porque envolve sistematizar, entender essas tabelas. Mas o mais importante é ver, rever, internalizar aquilo que é mais simples do que se imagina. Porém, quando a gente entende a tabela e consegue identificá-la na resolução do exercício, tudo fica muito mais fácil. Veja se ajuda a compreender já um novo vídeo sobre outros assuntos elementares. Até mais!